Vamos lá, dando sequência às nossas aulas, aos nossos vídeos, ainda voltando um pouquinho no contexto histórico, em 1900, o que se sabia? Na verdade, o que nós não sabíamos. Melhor, o que nós sabíamos. O que nós achávamos que nós sabíamos. A comunidade física, internacionalmente, achava que o universo era apenas o sistema solar e as estrelas que formavam a nossa galáxia. Hoje a gente sabe que não tem só a possibilidade de um universo, como nós temos várias outras galáxias, inclusive fotos de uma galáxia próxima à nossa, que eu não me recordo o nome, mas fico devendo para vocês, e imagens muito distantes de planetas e descobertas de luas e uma infinidade de coisas que nós não sabíamos naquele contexto de 1900. Então, pensem, parece tão pequeno você dizer para uma pessoa: você sabia que o universo é apenas o nosso sistema solar e a nossa galáxia? A pessoa vai dizer: o quê? Tá doido? Tem um monte de galáxias vizinhas aqui. Então, e ainda mais, se tratando de física contemporânea, eu vou indicar um livro para vocês. O nome do livro é Criação Imperfeita, do físico brasileiro Marcelo Gleisi, autor da série Poeira nas Estrelas, uma série que foi passada no Fantástico. Eu recomendo para qualquer um assistir. É uma série muito boa. Eu não vi nenhum erro físico naquela série. Então eu recomendo. Marcelo Gleisi é um físico extraordinário. Transforma a física assim para uma forma muito didática. E um dos livros preferidos dele é o Criação Imperfeita. Eu vou dar um pause no vídeo, vou pegar o livro e vou mostrar para vocês qual é. Ei, vou dar um pause no vídeo. Já peguei o livro aqui, o livro do Marcelo Gleisi, novinho, em folha. Inclusive eu tive um e eu acho que eu emprestei para alguém. Eu, como tenho uma super memória, eu não lembro para quem, então eu tive que comprar outro livro do Marcelo Gleisi. E o Marcelo Gleisi fala desde mito, religião, filosofia, fala inclusive de fé, do mito da caverna de Pitágoras, fala de indícios do Big Bang, fala da origem dos átomos, fala da simetria da matéria, fala da vida, fala de como começou a vida na Terra. É um livro muito bom e ele fala inclusive da possibilidade que nós temos de multiversos. O que seria isso? Que o nosso universo não é único, que em um outro universo talvez tenha uma outra professora de física que esteja dando aula. E é uma viagem, mas é uma coisa bem que nós vamos retratar na nossa disciplina. Inclusive, a gente vai falar de alguns filmes que fazem alguns assassinatos à física, alguns filmes que fazem uma super viagem, assim, pegam uma teoria física e viaja na teoria. Tem a teoria da relatividade, que a galera gosta muito de mexer com viagem no tempo, mais velho, mais novo. E tem séries também, inclusive eu estava assistindo uma série que o cara vai para vários universos onde ele
tenta resgatar a família dele de um acidente de carro. Então, chega num momento em que ele encontra a esposa dele, só que mais nova. E aí ela se apaixona por ele, mas ele era mais velho. E aí ele diz, não, isso aqui vai dar uma cagada, vai dar merda, não posso ficar aqui. E aí ele volta pro universo dele e ele continua tentando salvar a família dele do acidente de carro, mas toda vez que ele altera os fatos, em qualquer universo que ele esteja, ainda assim ele perde a família. Então não tem alternativa. Ou ele salva a família, mas a galera nerd gosta, a gente vai conversar sobre isso. Deixa eu colocar meu livrinho aqui, perfeito. Que ele inclusive o nome dele é Criação Imperfeita, porque se você parar para analisar, a física clássica, ela é toda perfeitinha, ela é toda coesa, toda coerente, toda simétricazinha. Já a física quântica não, ela é totalmente aversa ao que nós temos na física clássica. O que a gente tem de intuitivo na física clássica, a física quântica diz, não, tu tá totalmente enganado. E a gente tem uma ideia de natureza perfeita, cíclica, ciclo da água, ciclo da rocha, ciclo da vida, ciclo do carbono, do nitrogênio, e tem tantos ciclos. Então a gente tem o círculo como na matemática também, o círculo, principalmente se tratando dos filósofos, achavam também isso. Eu estou falando rápido porque está vindo muito rápido os raciocínios. Então, os filósofos, o círculo era uma figura geométrica perfeita. Então, com tantos ciclos da água, ciclos de etc., nós temos na física clássica como se fosse um ciclo, como se fosse algo perfeito. Tudo é coerente, tudo é ideal, tudo é para facilitar o nosso contexto, né? Facilitar nossos cálculos, fazer uma generalização. Percebam que tudo que a gente faz é levando em consideração, desprezando o atrito, desprezando a resistência do ar, desprezando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por que a gente faz isso na física? Para evitar que a gente resolva um problema específico da física e não um problema geral. Se a gente consegue resolver um problema geral, o problema específico a gente só insere as características específicas dele ali e o problema vai estar resolvido. Enquanto, falando do livro, Criação Imperfeita, eu associo muito esse livro à quântica, porque a quântica, não que a quântica seja imperfeita, mas é como se a quântica viesse e mostrasse para os cientistas, para os físicos da época, que o que eles acreditavam estava errado, que não era bem assim, e que o raciocínio é totalmente contrário, totalmente inverso, quando eles acham que é A é B. E então esse universo perfeitinho da física clássica deixa de existir totalmente dentro da física quântica. E é isso que eu acho mais radical dentro da física. Eu sou fascinada pela física quântica. Então, tirando as minhas fascinações e a recomendação do livro que eu acho muito interessante, em vez de você ficar lendo besteira, R$30 um livro desse pelo Mercado Livre, entrega até na Ilha do Marajó, tenho certeza, qualquer coisa pede para mim que eu levo para vocês. Estou indo sempre para o Marajó, amo o Marajó. Inclusive, já disse que você é moradora do Marajó. Já tem até endereço. Mas, enfim, voltando para cá, que eu fico empolgada. E quando eu fico empolgada, eu fico tagarela. O que mais a gente não sabia? Ninguém sabia dizer como o Sol conseguia produzir energia. A gente sabia, o que nós sabíamos? Nós sabíamos que o Sol era constituído de hélio na sua superfície.
O hélio é a primeira substância da tabela periódica. Hélio é um elemento super leve. Então, tem o hidrogênio lá que saiu, meio que saiu da tabela periódica, e logo em seguida vem o hélio. Mas ninguém entendia como que acontecia, qual o processo dentro do Sol para que essa energia fosse irradiada. O que acontecia lá dentro para que formasse hélio? Então, o que tinha antes do hélio? Então, tudo isso foi respondido, e eu vou responder para vocês também, com o passar do tempo, com o passar da descoberta das leis fundamentais da quântica, inclusive do corpo negro, o entendimento do corpo negro em si. E eu vou explicar também por que o nome é corpo negro. Não é preconceituoso, tá? Não é nada relacionado a racismo. É corpo negro porque... Deixa na hora certa eu falo por que é corpo negro. Então, também não se sabia na época qual era a estrutura atômica do átomo, ou do núcleo do átomo. Então, já pensou, 1990 é bem ali no passado. Você pega uma nave e você chega lá rapidinho. Então, 1990, ninguém sabia como era um átomo. Isso é escandaloso. Então, percebam que a química, ela veio evoluir recentemente. E hoje a gente tem a química e a física juntas dentro do estudo da matéria condensada. Inclusive, da matéria que é justamente a matéria condensada que produz ciência, por exemplo, de nanotecnologias, de nanopartículas e etc. São coisas que a gente vai abordar e a gente vai entender no futuro, nos próximos vídeos, com certeza. Então, ninguém sabia como o universo funcionava, ninguém sabia como o Sol irradiava sua energia, e ninguém sabia como que os átomos eram, como eram as estruturas atômicas. E além disso, só se conheciam duas forças de interação na matéria. A força gravitacional, que a gente sabe que a força gravitacional, ela é uma força que está envolvida, está relacionada diretamente à matéria. Tanto é que Newton disse que uma matéria com outra matéria, dividido pela distância, resulta em uma força. Então, a matéria, tudo que tem matéria tem força gravitacional. As matérias, elas estão interagindo em forças, por meio de forças, e nós não sentimos, porque a matéria é muito grande e a distância é muito grande, e a distância é muito grande, a matéria é muito pequena, enfim, essas são as variáveis que, alternadas aí, fornecem uma força pequena que a gente acaba não sentindo. Eu estou atraindo a câmera que está filmando, e a câmera que está me filmando está me atraindo, porque ela é muito bonita, mas eu não estou sentindo a força que existe entre nós, porque nós estamos com uma matéria muito grande aí e uma distância muito pequena. Aí, se tratando a nível molecular, isso muda totalmente. A nível atômico, a nível subatômico, que nós também vamos tratar, isso muda completamente. Então, a força gravitacional, não pense que força gravitacional vai existir só entre Sol, Terra, Lua, Marte, Júpiter, Saturno. Não.
A força gravitacional vai desde o universo até as partículas subatômicas, os quarks, os nêutrons, os elétrons uma infinidade de partículas que eu nem tenho de cor na cabeça. E às vezes eu nem sei pronunciar algumas delas. Mas enfim, a gente se aventura no inglês. Ainda bem que não é inglês, né? Ainda bem que é física. Então, continuando, o que mais a gente não sabia? A gente sabia até então que existia uma outra força que faz parte da matéria, que é a força eletromagnética. Percebam que hoje a gente sabe que o elétron é negativamente carregado e que o núcleo, o próton, é positivamente carregado. Então, no elétron e próton se atraem. Só que por que eles não colidem? Porque se um é positivo e o outro é negativo, por que eles não se batem? E essa é uma questão muito interessante, na época ninguém conseguia dizer. Então existe entre positivo e negativo, existe uma eletricidade aí, um eletromagnetismo envolvido. Esse eletromagnetismo, junto com a força gravitacional, faziam parte do que deixava a matéria agregada. Então, se eu tenho... Deixa eu ver o que é que eu tenho por aqui. Ah, mas esse é meu livro mesmo. Se eu tenho essa matéria aqui, extensa, toda bonitinha, é porque existem duas forças aqui que fazem com que os átomos e moléculas permaneçam coesos aqui, formando essa matéria, que é a força gravitacional e a força eletromagnética. Só que eles não sabiam que existiam mais duas forças. E essas duas forças eu vou deixar vocês curiosos e vai ficar para o próximo vídeo. Então também as pessoas os físicos da época, eles não imaginavam que a física iria dar um salto tão grande no final de 1990. O início de 1990 já começa com grandes publicações e grandes descobertas e postulados e artigos e comprovações, experimentos que fracassaram, experimentos que deram certo e assim por diante. Então, esse momento em que a física vivia era um momento muito interessante. Vamos lá falar um pouquinho agora sobre corpo negro. Então, próximo vídeo eu falo sobre corpo negro para vocês. Bom, ainda fazendo essa relação de luz e corpo negro, o que nós temos? Como não se sabia nada sobre os átomos, mas alguns cientistas já estudavam a luz que os átomos emitiam. Só que ninguém sabia dizer por que esses átomos emitiam luz em certas frequências. Ou ninguém se lançava a explicar o que acontecia dentro do átomo para que ele emitisse essa luz com certa frequência. Então existia um espectro de frequência em que esses átomos emitiam luz. Esse espectro em que os átomos emitiam luz é chamado dentro da física de espectro atômico. É a faixa de luzes com certa frequência que os átomos emitiam. Então os físicos estudavam esse espectro atômico. A interação que eu falei, que ainda há pouco que eu iria falar para vocês, mas eu vou logo antecipar porque eu sou muito ansiosa. Então são 4 forças básicas que fazem da matéria o que ela é. Tudo que você enxerga, inclusive os seus próprios olhos, são fruto da interação de 4 forças básicas. Se você nunca ouviu falar, reveja as suas disciplinas, porque isso é básico. Então, as
4 forças básicas que constituem a matéria, que fazem com que a matéria seja matéria, é força gravitacional, força eletromagnética, força forte e força fraca. Força forte e força fraca eu vou estar explicando em vídeos posteriores o que elas são. Se você quiser pesquisar, fique à vontade para pesquisar e se antecipar. Não tenho nada contra. Então, o que a radiação do corpo negro tem a ver com luz? Corpo negro, por que é corpo negro? Vamos lá, vamos entender a etnografia da palavra, etimologia da palavra. Nesse caso, seria a etimologia da frase. Eu invento umas coisas também. Então, o corpo negro seria porque se eu tenho... Eu vou pegar bem aqui. Se eu tenho um objeto branco, tá aqui. Se eu tenho um objeto branco, o que acontece? A luz é branca, mas ela é constituída de várias cores com várias frequências. Então, essa luz branca bate aqui e é refletida. O que acontece, na realidade, parte dela é absorvida quando se trata de mundo real. Quando se trata de idealizar um corpo ideal dentro da física, a gente diz que foi dissipada toda a energia. Mas eu tenho aqui algo preto, isso aqui na verdade, isso aqui é um EVA preto. Então, a luz bateu aqui no lencinho branco e foi totalmente refletida no mundo ideal, tá? No mundo ideal, a professora não está cometendo assassinato da física. Então, no mundo ideal, a luz branca bate na superfície preta e é totalmente absorvida. Inclusive, nós vamos fazer, outra dica, nós vamos fazer um experimento sobre isso, inclusive. Vou até anotar para não esquecer. É óbvio. Então, o corpo negro, por que é corpo negro? Porque o corpo negro ele consegue absorver a máxima quantidade de energia, seja ela térmica ou luminosa. Então, se eu pegar, como eu disse no slide anterior, uma barra de ferro e colocar na fogueira, uma hora ela vai começar a emitir luz. E é justamente aí que entra a conexão entre a própria luz eletromagnética e a radiação do corpo negro. Entra aí a Planck e Einstein formulando a base da física quântica. Então, a gente chama o corpo negro de corpo ideal. Por que um corpo ideal? Porque ele é idealizado, na prática ele não existe. Na prática, se eu colocar uma barra de ferro, ela não é um corpo negro, porque ela não vai absorver toda a energia e emitir toda a energia. Não existe. Fisicamente é impossível. A não ser que você crie em laboratórios condições totalmente necessárias para que isso ocorra. Mas no nosso cotidiano a gente não vai conseguir fazer isso. O que nós vamos conseguir fazer são aproximações. Outra coisa que eu quero falar para vocês é comprimento de onda e espectro. Para cada... o laser. Eu acho que vocês já viram o laser verde e o laser vermelho. Qual a diferença do laser verde para o laser vermelho? É que o comprimento de onda de cada luz é diferente. Só isso. Se o comprimento de onda é diferente, claro que outras... comprimento de onda diferente vai fazer com que exista amplitude diferente, frequências diferentes, alcances diferentes e assim por diante. Inclusive eu tenho dois, o vermelho e o verde. Então, depois eu mostro para vocês em alguma loucura que eu esteja fazendo por aí. Então, para cada cor de luz, eu tenho uma frequência. E para cada frequência, eu tenho um comprimento de onda. Se você não aprendeu isso, eu sugiro que você aprenda o mais rápido possível, porque vai ser extremamente importante para a nossa disciplina. Então, a radiação espectral, toda vez que eu falar radiação espectral, é uma radiação que está dentro do espectro de frequência lá dentro de cada
frequência de cada cor de luz, a grosso modo falando. Então, para cada radiação, eu vou ter um comprimento de frequência. Qual é o comprimento de frequência menor que existe? Dentro da luz visível, que é o que a gente enxerga, o infravermelho a gente já não consegue enxergar. E as ondas de rádio a gente não consegue enxergar, mas a gente já consegue ter um contato com ela. A gente só consegue enxergar as ondas infravermelhas com lentes especiais, geralmente do Exército. Se alguém tiver uma, por favor, mande para mim, eu mando meu endereço. Outra coisa, agora a menor frequência, a maior frequência seria a onda de rádio, eu inverti as coisas. A maior frequência seriam as ondas de rádio, as ondas infravermelhas, e as menores frequências seriam próximas ali da luz ultravioleta. Então, esse espectro de frequência aí, ele foi estudado durante bastante tempo, então a gente chama de radiação espectral esse intervalo que existe aí. Então, para a física clássica, o que a gente tem é um espectro de frequência que faz uma curvatura subindo e, pela física clássica, como tende ao infinito, iria embora e iria explodir. Ou seja, se eu estou emitindo energia, eu iria emitir energia infinitamente até que explodisse tudo. E os físicos chamavam isso de catástrofe do ultravioleta, porque o ultravioleta é a frequência máxima que se estudava dentro desse espectro. Então, justamente esse momento aí, em que tende para o infinito, dentro dos cálculos de integrais e derivadas, os físicos ficaram, como que a gente vai resolver isso aqui? Porque na realidade, o que acontece? Eu tenho infravermelho, vai aumentando a frequência e depois do ultravioleta essa frequência desce. Por que isso acontece? E aí vem Planck, aí que entra Planck na história e fornece uma fórmula que eu vou mostrar para vocês. E dentro dessa fórmula, inclusive essa fórmula, ele diz que ele tinha certeza que aquela fórmula estava correta, mas ele não acreditava que era isso que acontecia. Então percebam que ele fez uma descoberta importantíssima, mas nem ele acreditava que era isso, porque ele estava acostumado com uma física totalmente oposta do que era a nova física, a física quântica. Então, uma aplicação dessa catástrofe do ultravioleta é justamente a formação do próprio universo. Então, quando a gente tem a radiação cósmica de fundo, e eu vou falar sobre isso para vocês, a radiação cósmica de fundo, inclusive esse livro ele fala da radiação cósmica de fundo também, que seria os resquícios da grande explosão que teve da expansão do universo. Não é explosão, é expansão do universo. Então, essa radiação cósmica de fundo, ela continua no universo, só que é difícil de detecção. É como se essa radiação ela fosse um eco da grande expansão que o universo teve logo no início, em que o universo estava nascendo. Então, é como se alguém estivesse gritando aqui, demorasse 3 segundos, é um relâmpago, né? O relâmpago acontece, você conta 1, 2, 3, aí vem o trovão. É só contar, toda vez eu conto, eu acho muito legal. É doidice, mas é bacana. Então, conta 3 segundos e vai acontecer o evento. A radiação cósmica de fundo é justamente isso. O universo já expandiu, continua em expansão, e aí existem várias teorias sobre o que vai ser do universo. Ele vai continuar em expansão até o infinito, ele vai fazer uma curvatura e vai começar a contrair, ele vai fazer uma curva diferente. O que vai acontecer com o universo? Ele vai ficar gelado? Ele vai ficar quente? Ele vai ficar denso? O que vai acontecer com o universo? Esse universo que a gente acha que mora nele, né? Enfim, então,
o espectro do corpo negro, ele representa essas temperaturas. O espectro do corpo negro é justamente o estudo dessas temperaturas e com o universo praticamente já foi um corpo negro a grosso modo, porque ele já teve temperaturas altíssimas ao ponto de emitir energia. Por isso que ele precisou expandir para que essa energia fosse dissipada. Sendo assim, eu vou falar um pouco mais sobre essa radiação cósmica de fundo, se vocês quiserem. Na verdade, eu estou devendo vários vídeos para vários outros alunos aí sobre algumas questões, e a gente vai aproveitar para espalhar conhecimento e tentar fazer da física uma ciência absolutamente agradável, em que todos possam conhecer um pouco mais do universo que a gente vive, da natureza magnífica e maravilhosa que a gente tem, que não é tão perfeita assim como a gente imagina que seja, mas que é inevitavelmente, inquestionavelmente maravilhosa. Sendo assim, eu me despeço por hoje de vocês. Amanhã eu espero começar as equações com vocês, porque a gente tem muita equação para ver e muita coisa legal também, porque a física é muito bacana. Então, até lá!